Bom dia, oitavo ano! Tudo bem com vocês? Tudo certo? Como é que vocês estão? Estudando bastante? Na tranquilidade? Estão bem? Que bom, eu também estou bem, estou de boa, né? Então, meus queridos, vamos dar sequência às nossas aulas, aos nossos estudos. E eu peço que vocês peguem a apostila de vocês e abram na página 24. Por que na página 24? Porque nós vamos fazer uma revisão. Porque vocês vão fazer uma atividade, vocês já devem estar sabendo, né? Ah, professora, mas você já fez essa revisão lá na semana passada? Sim, eu já fiz. Eu vou fazer de novo para que fique bem claro na cabecinha de vocês, tá bom? E quanto mais nós revisarmos, mais fixado fica o conteúdo. Principalmente, gente, quando é um conteúdo referente a vocabulário que nós temos que estudar. Então, aproveitem essa oportunidade e vamos estudar juntos e revisar, memorizar o vocabulário. São 2 vocabulários, tá bom? O primeiro, referente às cores, e o segundo, aos adjetivos. Adjetivos são qualidades. Essas qualidades, gente, elas podem ser positivas ou negativas, tá bom? Então, um adjetivo é uma qualidade, o mesmo significado no português, tá bom? Então, gente, tem alguns adjetivos aqui que nós estudamos em determinada lição e eu vou revisar para vocês, tá? Eu vou colocar aqui, ó, a página 24, certo? Que é os adjetivos. Então, vejam, eu vou falando os adjetivos para vocês e à medida que eu vou falando, vocês vão ouvindo a pronúncia e vendo o significado, tá bom, amadinhos? Então, vamos lá. Então, diz assim, ó, nós vamos ver esse quadrado aqui, ó, tá bom? Esse daqui, eu quero que vocês vejam. Então, diz assim, ó, ambicioso. Ambicioso é aquela pessoa que é aquele ser, né, que tem ambição, que quer sempre mais, que quer alcançar sempre mais. Pesado é o chato, é aquela pessoa que é difícil de aguentar, é a chata. Aqui está no masculino, tá bom, gente? Mas pode ser pesado ou pesada, ambicioso ou ambiciosa. Discutidor é aquela pessoa que gosta de discutir, tá bom? Mal-humorado é o mal-humorado. Aqui tá tranquilo, né? Dá para deduzir. Depois nós temos creído ou engreído. Gente, os dois, uma palavra é sinônima da outra. Ou seja, vejam bem, são palavras diferentes, porém com o mesmo significado. Então, creído ou engreído é aquele, ó, se acha, né? É aquela mala sem alça. De mala leite também é sinônimo do quê? De mal-humorado. Então, eu posso muito bem falar assim, ó, a frase hoje. Roberto está de mala leite, que é está de mau humor, está mal-humorado. Venenoso é aquela pessoa má. Valiente é o valente. Cascarrabias é aquela pessoa que irrita, que provoca, é uma pessoa provocativa. Descuidado ou pouco cuidadoso é aquela pessoa que não tem cuidado com as coisas, não tem cuidado com o que fala, não tem cuidado com o que faz, tá bom? Prudente, cauteloso e cauto é o cuidadoso. É aquela pessoa que tem cautela, que tem prudência, que tem cuidado, que mede as palavras, que toma cuidado com o que fala, a maneira que trata, enfim. Presumido é aquela pessoa também que se acha. Então, vocês vejam, nós temos creído, engreído e presumido. 3 palavras que são sinônimas. Por que sinônimas? Porque elas têm o mesmo significado, certo? Conservador é aquela pessoa, né,
conservadora, é a tradicional, que conserva uma opinião, que conserva uma educação, é a conservadora. Convencional, também, gente, é a conservadora, porque ela não é moderna, certo? Covarde, louco ou chiflado. É o louco, é o maluco. 2 palavrinhas para o mesmo significado. Encantador é o que encanta. Cruel, viram? Ó, cruel, venenoso. São maus, são pessoas más. Cruel é até mais, né? Porque tem crueldade no seu comportamento. Alegre, jovial, que vem de jovem. Coqueto, gente, como que eu vou falar? O coqueto, ele é o sedutor, ele é o encantador, ele é o namorador, é o paquerador, certo? Sosso, sem graça. Sem graça no que fala, no que faz, no seu comportamento, enfim. Aburrido, chateado. Roberto está muito aburrido, ele está chateado com algo que aconteceu, tá bom? Amigable, simpático, agradable, generoso, trabajador, honesto, amable, tranquilo, relajado, perezoso e vago. Gente, perezoso é preguiçoso. Vago é o vagal, é o que não faz nada. Posso usar como palavras sinônimas? Sim, pode usar como palavras sinônimas, sem problema nenhum, certo? Então vejam, Roberto, sempre Roberto. Roberto está muito perezoso, está preguiçoso. Roberto é um vago. Está com preguiça? É vagal? Não faz nada? É vadio? Vadio não só no sentido de estudar, no sentido de não realizar as suas tarefas. Fiel, tacanho, ó, tacanho. Mão de vaca, pão duro, certo? Não gasta, né, gente? Depois nós temos modesto, que é uma pessoa simples. De humor cambiante, também já falamos sobre isso, de humor cambiante, é aquela pessoa que muda o seu humor. E vejam, ela muda o humor, gente, e não é porque aconteceu alguma coisa, é porque é dela. Ou às vezes, por uma coisinha assim, ó, mínima, ela já muda. Então, eu penso assim, ó, que você conviver, trabalhar, estudar com uma pessoa que tenha o humor cambiante não é fácil. Por quê? Porque uma hora a pessoa passa por você, oi, tudo bem, como tá, alegre e feliz. Na mesma hora não olha mais na tua cara ou fica extremamente nervosa, extremamente agressiva. Então, meus amadinhos, a persona de humor cambiante é muito difícil mesmo. Por quê? Porque às vezes tem um motivo, mas às vezes para ela mudar de humor, ela não precisa de motivo. Na cabeça dela, ela mudou e pronto. E é tudo assim, ó, muito rápido. E quem convive com esta pessoa tem que entender. Pensem vocês, como não deve ser fácil. Ingênuo ou inocentão. É aquela pessoa ingênua, inocente, né? Que às vezes é até fácil de ser enganada. Malo é mal. Travieso, usado somente para ninhos, ou seja, somente para as crianças, que são aquelas crianças travessas que aprontam bastante. Sensato e prudente são sinônimos. Então, sensato e prudente é aquela pessoa que tem prudência, que tem sensatez, que tem cuidado, que tem limite, certo? O que eu quero falar mais sobre os adjetivos? Que tem palavras sinônimas, gente. O que são palavras sinônimas? São palavras diferentes com significados iguais, certo? Então, por exemplo, ó, deixa eu pegar uma aqui na apostila que agora não me vem. Aqui, ó, perfeito, vejam, olhem aqui, ó. Descuidado e pouco cuidadoso. São palavras diferentes
com significados iguais. Então, são sinônimas. Uma é sinônima da outra, tá? Agora, nós temos o antônimo. O que são antônimos? São palavras diferentes com significados diferentes. Então, vejam, valiente. Qual é o antônimo de valiente? Cobarde. É sempre o contrário, certo? Trabalhador. Qual é o antônimo de trabalhador? Perezoso. Um é trabalhador, o outro é preguiçoso. Cuidadoso. Antônimo, pouco cuidadoso ou descuidado. Entenderam? Então vejam, de novo, hein? Sinônimos são palavras diferentes com significados iguais. Antônimos são palavras diferentes com significados diferentes. Tá bom? Muito bem. E essas qualidades, como no português, elas podem ser masculinas ou femininas. Tá bom? Então, ó, cuidadoso, cuidadosa. Então, depende a quem você está se referindo. Perfeito? Muito bem. Vamos ver agora o segundo vocabulário que está na página 31. Se refere às cores. Perfeito? Então, vejam bem. Além dessas cores que estão aí na apostila de vocês, eu quero que vocês anotem. Eu sei que eu já fiz esse pedido, mas quem não viu aquela aula ainda, eu vou reforçar nesta. Eu gostaria que vocês anotassem. Granate, fúcsia, rosado, lila e gris. Então, granate é bordeaux. Fúcsia é o pink, rosa choque. Rosado é o rosa. Lilás e gris é o cinza, tá bom? Então, vamos ver? En la página 31, nosotros tenemos blanco, amarillo, naranja, rojo, rosa, morado, azul, verde, negro. Agora en la pizarra, agora aqui no quadro. Granate, fúcsia, rosado, lila, gris. Eu quero chamar a atenção de vocês, eu quero destacar uma observação, por favor. Qual observação? Tomem cuidado com rojo, que é o quê? Vermelho. Ou roja, que é vermelha. Por que eu peço para tomar cuidado? Porque o aluno brasileiro que não estuda, que não conhece, ou que... Ui, tem um pernilongo aqui. Ou que pode acabar confundindo, certo? Rojo pode confundir com roxo. Não é. Rojo é vermelho. Roxo, tá aqui na apostila, é morado. Então, rojo, vermelho. Morado é roxo, tá bom? E na apostila também apareceu o rosa, mas vai que de repente na prova aparece o rosado, significa a mesma coisa, rosa, certo? Então, mais uma vez, vamos lá? Blanco, amarillo, naranja, rojo, negro, rosa, morado, azul, verde, granate, fúcsia, rosado, lila e gris. Perfeito? Uma coisa que também quero explicar para vocês. Gente, a palavra
color em espanhol é uma palavra masculina, por isso se diz el color. Em português é uma palavra feminina, a cor. Já as cores, tá? Granate, fúcsia, rosado, lila, gris, depende do que, gente? Depende se você está se referindo a algo masculino ou a algo feminino. Um exemplo, vejam em português. Camiseta branca, viram? A camiseta branca. Sapato branco, certo? Por quê? Porque a cor vai concordar ao que está se referindo. Ou seja, se é uma palavra masculina, a cor vai no masculino. Se é uma palavra feminina, a cor vai no feminino. E a mesma coisa acontece no espanhol. Então, por exemplo, camiseta blanca, sapato blanco, camiseta negra, sapato negro. Perfeito? Tem cores, como no português, que elas servem tanto para o masculino quanto para o feminino. Por exemplo, verde. Sapato verde, camiseta verde, né? Lila, camiseta lila, sapato lila, sapato gris, camiseta gris e assim por diante. Então, prestem bastante atenção nisso daí, tá bom? Muito bem, meus queridos, fechamos a nossa revisão e a partir de agora eu quero fazer um pedido para vocês. Todas, sem exceção, todas as atividades que nós fizermos, mesmo para casa, eu peço que vocês façam na apostila de vocês. Ah, professora, mas antes era para fazer no caderno. Sim, mas agora nós já temos autorização que todas as apostilas, independentes de serem realizadas junto com o professor ou realizadas em casa, assim, tarefa para casa, porque tudo realmente está sendo feito em casa, elas podem ser feitas na apostila. O que vocês terão que fazer? Vocês terão que colocar sempre a data. Então, a nossa aula é do dia 18, né? Então, vocês vão colocar o seguinte, ó. Dia 18 do 5. Ah, professora, mas eu não vi esta aula na segunda-feira. Não tem problema. Você pode ter visto na quarta, você pode ter visto na quinta, você pode ter visto na terça. Acontece que no horário escolar, o dia dessa aula é o dia de segunda-feira. E segunda-feira é o dia 18. Então, vocês, por favor, marquem a data certinho quando eu passar as atividades. Perfeito? Ficou claro? Ótimo. Então, deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui, molhar a garganta. Certo? Então, agora, amadinhos, vamos dar sequência, né? Eu quero a página 45, por favor. Muito bem. Na página 45, certo? Ó, nós temos um texto. Nós temos um texto que fala sobre as touradas. Né? Nós já estamos trabalhando sobre isso. Já falamos em aulas passadas sobre as touradas, não é verdade? Então, nós vamos falar um pouquinho mais. Só vou apagar o quadro aqui para que vocês já copiaram, né? Para que não haja confusão, tá? Então, ó. Vejam. Página 45. Então, ficou aqui, ó. Viram? Ó, dia 18 do 5, página 45, tá bom? Então, vamos lá. Leitura, eu vou anotar aqui o nosso primeiro tópico, que é leitura. Vou escrever em espanhol, tá bom? Então, diz assim. Los toros, tortura ou cultura? Meu Deus, o título do texto é uma pergunta. E aí, vocês já pararam para pensar se os touros ou as corridas de touros, você considera como cultura ou como tortura? Interessante, né? Faz pouco tempo era considerado uma cultura.
né? Muita gente gostava, até hoje eles gostam, mas só que hoje em dia já temos pessoas que defendem os touros, defendem os animais, e que essa prática é muito cruel, embora seja considerada cultural. Então diz assim, eu vou ler em espanhol para vocês, tá bom? Los toros, tortura ou cultura? Amados, eu peço o seguinte, à medida que eu estou fazendo a leitura e vocês juntos comigo vão acompanhando, não só ouvindo. Peguem um lapisinho, marquem do ladinho, ou marquem do lado, não marquem, sublinhem, né? Circulem, marquem, de maneira que depois vocês entendam que vocês marcaram aquela palavra porque vocês não conhecem, certo? Para nós fazermos a pesquisa do vocabulário depois. Então, vou começar. Los toros, tortura o cultura. Una corrida de toros es una fiesta que consiste en lidiar, es decir, en torear toros bravos en una plaza de toros, ya sea a pie o a caballo. El torero y el toro se enfrentan en una lucha que suele acabar en la mayoría de ocasiones con la muerte del toro. Esta celebración se lleva realizando desde hace muchos años, ni más ni menos que desde el siglo XII. Por lo que su historia viene de lejos, es uno de los espectáculos de masas más antiguos de España y del mundo. Tortura o cultura, tradición o maltrato. Este es un debate que lleva muchos años en boca de todos y que no tiene pinta de que se vaya a acabar. Son muchas las personas que están en contra de la llamada fiesta nacional. Pero no solo en España, las corridas de toros se celebran también en países como Francia, Portugal, México, Colombia u otros países sudamericanos. En nuestro país, en España, las corridas de toros están cada vez más en entredicho, especialmente en las últimas décadas. Han empezado a aparecer movimientos sociales y políticos que tienen como objetivo prohibir esta celebración. Los antitaurinos cada vez son más. Cada vez son más las personas que están en contra de las corridas de toros. Son más los que piensan que esto es una celebración dedicada única y exclusivamente al maltrato animal, al sufrimiento del toro. De esta forma, antitaurinos y asociaciones animalistas denuncian el trato que reciben los toros y apuestan por acabar con lo que consideran que es una tortura, una tradición que de arte tiene más bien poco. No obstante, también hay una parte de la población que son taurinos, que están a favor de las corridas de toros. Defienden, entre otras cosas, que las corridas de toros forman parte de la cultura española y que los toros não sofrem dolor ou maltrato. Então, meus queridos, aqui nós temos um pedaço do texto, certo? Por que eu falo que nós temos um pedaço do texto? Porque se vocês prestarem atenção, aqui ou no comecinho, começa com reticências. E lá no final, termina com reticências. Ou seja, este texto era muito maior, certo? Ele simplesmente
preferiram, né, pegar somente um pedaço ou a parte que eles consideram mais importante. Então fica, gente, para a reflexão, para vocês pensarem. Ah, professora, mas eu nunca assisti uma tourada, eu nunca fui em uma tourada. Dá uma pesquisada, entra no Google, aproveita esse tempo que está em casa, ou este maior tempo, né, que está em casa, e faz uma pesquisa, dá uma olhada. Eu também nunca tive vontade, né, de assistir um espetáculo desses, porque eu sempre penso, meu Deus do céu, vão matar o touro, né? Então é chocante para quem protege bastante os animais, para quem gosta muito dos animais. Agora, para aquelas pessoas que defendem a cultura, eles não olham isso como maltrato, e sim como que faz parte da cultura, que é um espetáculo cultural. Perfeito? Então, gente, vocês vão dar uma olhadinha nas palavras que vocês não sabem, vão pesquisar e vão anotar do ladinho, como eu sempre peço para vocês, certo? E qual é a tarefa para casa? Para casa, página 46, número 6, 7 e 8. 6, 7 e 8. Perfeito. Muito bem. Deixa eu dar uma olhadinha no caderno de atividades, se eu vou pedir alguma coisa para vocês a mais. Só um pouquinho, gente. É só isso por enquanto, mas nós temos 3 minutinhos, então eu vou ler para vocês o texto em português, tá bom? Então prestem atenção. Os touros, tortura ou cultura? Uma tourada ou uma corrida de touros é uma festa que consiste em lidar, quero dizer, em torear touros bravos, em uma arena de touros. Seja a pé ou a cavalo, o toureiro e o touro se enfrentam em uma luta que costuma acabar, na maioria das ocasiões, com a morte do touro. Esta celebração continua sendo realizada faz muitos anos, nem mais nem menos que desde o século XII. Essa história vem de longe. É um dos espetáculos de massas mais antigos de Espanha e do mundo. Tortura ou cultura? Tradição ou maltrato? Este é um debate que leva muitos anos na boca de todos e que não tem pinta de que vai terminar, de que vai acabar. São muitas pessoas que estão contra a chamada festa nacional, mas não somente na Espanha. As touradas ou as corridas de touros se celebram também em países como França, Portugal, México, Colômbia ou outros países sul-americanos. No nosso país, na Espanha, então vocês percebam que aqui é um espanhol que está, né, contando, que escreveu o texto. No nosso país, na Espanha, as touradas estão cada vez mais em entredicho. Eu não vou dar essa tradução, porque senão eu vou dar uma resposta para vocês. Eu prefiro que essa vocês pesquisem. Nas últimas décadas, começaram a aparecer movimentos sociais, especialmente nas últimas décadas, começaram a aparecer movimentos sociais e políticos que têm como objetivo proibir esta celebração. Os antitaurinos,
quer dizer, os que são contra, né, isso, cada vez são mais. Cada vez são mais as pessoas que estão contra as touradas. São mais os que pensam que isto é uma celebração dedicada única e exclusivamente ao maltrato animal, ao sofrimento do touro. Desta forma, os antitaurinos e associações animalistas denunciam o trato que recebem os touros e apostam em acabar com o que consideram que é uma tortura. Uma tradição que de arte tem bem pouco. No entanto, também há uma parte da população que são os que se consideram os taurinos, que são a favor das touradas, que estão a favor das touradas. Defendem, entre outras coisas, que as touradas formam parte da cultura espanhola e que os touros não sofrem dor ou maltrato. Muito bem, meus queridos, então esse texto já foi lido em espanhol e em português, já foi explicado, e eu peço que vocês façam essa interpretação, tá bom? Página 46, número 6, 7, 8. Amadinhos, vamos ficando por aqui, tá bom? E eu peço que vocês mantenham a rotina de estudos, mantenham os horários, assim quando nós voltarmos vocês não se sentirão tanto, tá bom? Cuidem-se. E até a próxima. Bom final de semana aí, boa semana. Eu sei que hoje é segunda-feira, né? Mas já estou desejando tudo de bom para vocês. Beijo no coração. Tchau, tchau.